Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, dando continuidade aqui à nossa série de estudo. E hoje o tema que nós vamos estar trabalhando com vocês é a teoria da kenosis, ou seja, quando Jesus, ou seja, Deus, ele deixou ali de ser o verbo e se fez carne, semelhante a cada um de nós, se houve o esvaziamento de Deus, ou seja, se ficou somente ali a humanidade de Jesus Cristo, a partir do momento em que ele foi revertido, ou seja, se ele abriu mão da divindade e ficou somente ali a humanidade presente ali sobre a face da terra, certo? Por quê? Porque existem correntes que defendem que a partir do momento em que Jesus nasceu do ventre de Maria, ou seja, que ele foi gerado, que ele foi concebido, embora tenha sido pelo Espírito Santo, a partir do momento em que ele nasceu, que ele veio ao mundo, ele se esvaziou, ou seja, ele abriu mão dessa divindade, essa divindade foi tirada dele e ele ficou ali somente o homem, o ser humano, ou seja, como se ele tivesse perdido essa divindade, nem que fosse temporariamente, e depois de ressuscitado ele teria recuperado novamente essa divindade, certo? E isso é uma das questões, mais discutida da cristologia. O que é a cristologia? É o estudo de Cristo. Dentro da teologia, a cristologia é o estudo de Cristo, É o significado da palavra kenosis, como derivado do verbo grego kenoi, empregado em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, onde Paulo afirma que Cristo esvaziou-se a si mesmo, ou seja, quando Cristo veio ao mundo, ele esvaziou de si mesmo, e muitos interpretam esse esvaziamento como ele sendo o esvaziamento da divindade e tendo ali ficado somente a humanidade. Ao longo da história da Igreja, essa expressão deu origem a intensos debates de que exatamente Cristo se esvaziou, ou seja, nesse texto onde diz que Cristo se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou de algo que ele já possuía, que era a divindade, ou ele se esvaziou de alguma outra coisa? Porque a humanidade ele passou a ter a partir do momento em que ele foi gerado ali no ventre de Maria. Que são as perguntas, Teria ele deixado de possuir algum de seus atributos divinos? Ou seja, ele não perdeu a divindade, ele só se esvaziou de alguns atributos divinos, que é uma outra corrente? Ou o esvaziamento refere-se à sua condição e posição e não à sua essência divina. Ou seja, quando ele se esvaziou, o texto está dizendo que ele se esvaziou, ele não se esvaziou da sua divindade, ele não se esvaziou dos seus atributos, ele se esvaziou da sua condição, da sua posição nos céus, se esvaziou e para se tornar humano. Responder corretamente a essa pergunta é fundamental, pois uma compreensão equivocada pode comprometer toda a doutrina da pessoa de Cristo. Por quê? Porque se eu acredito que ficou somente ali a humanidade e a divindade, junto com os atributos, foram retirado, então estava só ali o Cristo humano. E se o Cristo humano morreu por mim naquela cruz, infelizmente nós não fomos perdoados, Porque ali estaria, mesmo sem pecado, verdade, mas estaria ali um humano sendo crucificado e não o próprio Deus sendo crucificado ali, Se Jesus deixou de ser plenamente Deus durante sua vida terrena, então sua natureza divina sofreu uma alteração. Mas isso é compatível com os ensinos das Escrituras, ou seja, de Jesus
abriu mão de tudo que era divino e ficou somente humano ali, né? Então, o que ser essa kenosis, né? A palavra kenosis deriva do grego kenó, cujo significado básico, quando nós traduzimos, significa o quê, né? Deu aqui um pequeno problema. Deixa eu só voltar aqui de novo. Tivemos um pequeno problema aqui com a edição, mas agora vai dar certo. Pronto. A palavra kenosis, né, derivada do grego, cujo significado básico é o quê? Esvaziar, tornar vazio, tornar sem efeito, abrir mão dos privilégios e humilhar-se voluntariamente, certo? Então, quando nós traduzimos esse termo ao pé da letra e passamos, né, a tradução, significa esvaziar, significa tornar-se vazio, significa tornar-se sem defeito, significa abrir mão dos privilégios, significa humilhar-se voluntariamente. Então, como possui várias traduções, né, que têm um certo grau de significado e de semelhança, isso acabou abrindo portas muitas vezes para algumas derivações, certo? O texto central que faz parte desta discussão está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e versículo 7, né? Que abriu margem para a teoria da kenosis, e diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, muitos traduzem como se esse esvaziamento fosse o esvaziamento da sua divindade, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens, certo? Então, observe que Paulo, nessa passagem, ele vai utilizar como exemplo de humildade e não como exemplificação filosófica sobre a natureza divina de Cristo. O propósito do texto é ético antes de ser teológico, quando ele diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, tende em vós o mesmo desejo, o mesmo sentimento, a mesma vontade de se tornarem o que? Servos, né? Paulo está ensinando o que para eles? Está ensinando a humildade, está ensinando o serviço, está renunciando ao egoísmo. Por quê? Ó? Vamos voltar aqui no texto. Ó. Diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, ele poderia muito bem se valer da sua divindade sobre a terra. Mas antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, abriu mão dessa posição. Não é que ele tenha abrido mão da sua divindade, ele abriu mão dessa posição, assumindo a forma de servo, ou seja, ele saiu da posição de senhor e ele foi para a posição de servo, ou seja, ele se esvaziou do seu senhorio e se submeteu a ser servo,
tornando-se a semelhança de nós homens. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo para que nós, porque se fosse Jesus abrindo mão da divindade, esse texto não serviria para nós, porque nós não temos como abrir mão da divindade, nós não temos como ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, se nós podemos ter este mesmo sentimento, é porque Cristo se fez servo. E o sentimento, o comportamento, essa essência de servo, eu e você podemos ter. Se fosse a divindade, não tinha como ser, porque nós não somos divinos. Mas ele, como Senhor, se colocou como servo, e eu posso ter este mesmo sentimento de servo. Se ele tivesse se esvaziado da sua divindade, esse sentimento não teria como eu ter em mim, porque a divindade não está em mim, a natureza humana está em mim, né? Então, ele está chamando aqui a atenção que nós possamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve, ou seja, o mesmo sentimento de servo. Como a igreja, né, entendeu esse texto ao longo das histórias, né? Por isso que é muito importante a gente se valer da história para refletir sobre esse tema. A discussão sobre Filipenses 2 acompanha praticamente toda a história da igreja. Por exemplo, lá na igreja primitiva, como é que ficou? Os primeiros cristãos precisaram responder às heresias que negavam ora a humanidade e ora a divindade de Cristo. Por quê? Essa teoria da kenosis veio de um período onde havia muita discussão, onde se discutia se Jesus era somente divino, se Jesus era somente humano, se Jesus era uma mistura de dois, ou seja, era metade Deus e metade humano, ou se o humano com o divino se misturavam em uma mesma essência, né? Ou seja, formando uma mesma essência. Então foi um período em que se valeram muito dos textos bíblicos para criarem heresias, né? Os grandes concílios cristológicos, tanto de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, afirmaram repetidamente o que? Afirmaram que Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem. Ou seja, Jesus não é meia banda humana e meia banda divina. Ele é plenamente Deus e plenamente humano, né? Que Jesus não são duas pessoas, que ele é uma única pessoa. E as duas naturezas são inseparáveis, ou seja, a partir do momento em que Cristo foi gerado ali no ventre de Maria, ele foi revestido por uma humanidade, e essa humanidade se misturou com a divindade de forma que Jesus era plenamente Deus, era plenamente homem, ou seja, não era metade Deus e metade homem. Nenhum deles ensinou que Cristo deixou de possuir os atributos divinos, porque muitos acreditavam que a partir do momento em que ele se fez homem, ele perdeu os atributos divinos. Por quê? Porque embora ele expulsasse demônio, embora ele multiplicasse os pães, ele sentia fome, ele sentia sede, ele chorou, ele sofreu. Como Deus não pode chorar, como Deus não pode sofrer, muitos acreditavam que ele havia perdido a divindade ao mostrar em muitos momentos fragilidades que os seres humanos possuem, certo? Durante a Reforma Protestante, Lutero, Calvino e os demais reformadores discutiram intensamente como conciliar, ou seja, como é que nós vamos ensinar para pessoas que Jesus era plenamente Deus e plenamente humano. A pergunta era: como Cristo pôde sentir fome, cansaço, crescer em sabedoria, sendo que ele já era Deus, sendo que a divindade estava dentro dele? Mas mesmo nessas discussões, não se concluiu que Jesus deixou de ser onipotente, onisciente e onipresente. Traduzindo para você que não entendeu. Porque se a divindade já estava em Jesus, mesmo ele criança,
como é que ele crescia na graça, no conhecimento e crescia em sabedoria, se o divino estava dentro dele, e se o divino estava dentro dele, ele já tinha tudo isso dentro dele. Certo? Entendeu? O surgimento da teologia quenótica moderna, ou seja, uma variação, uma nova interpretação. Foi somente no século XIX que surgiu a chamada teologia quenótica, influenciadas pelo racionalismo, ou seja, vamos para o âmbito da razão, e pela tentativa de explicar Jesus apenas em categorias humanas, vários teólogos passaram a defender que Cristo abriu mão da onisciência, abriu mão da onipotência e abriu mão da onipresença. Ou seja, a primeira teoria quenótica, ela defendia que Cristo abriu mão da divindade, dos atributos divinos. A teologia quenótica moderna disse que ele abriu mão dos atributos e não abriu mão da divindade. A divindade continuava lá. Segundo essa teoria, Jesus viveu apenas como um homem dependente do Espírito Santo, né? Ou seja, ele se esvaziou dos atributos divinos e viveu ali como um homem e sobre a influência do Espírito Santo, como teoricamente acontece com cada um de nós. Essa interpretação ganhou força porque muitos estudiosos queriam enfatizar a humanidade de Cristo. Por quê? Porque nós estávamos depois, né? Nós vivemos um intenso período de humanismo e racionalismo. Se o mundo foi para o lado do humanismo, racionalismo, né, iluminismo, onde o homem foi para essa centralidade, então, a divindade de Jesus foi cada vez mais escanteada e a humanidade de Cristo foi para o protagonismo para acompanhar as correntes que ali estavam sendo nutridas ao longo daquele período. Frequentemente, em reação às críticas do pensamento moderno e às novas correntes filosóficas e científicas da época, contudo, a tentativa de preservar a humanidade de Jesus acabou, em muitos casos, diminuindo a divindade, ou seja, devido ao racionalismo, ao humanismo, ao iluminismo, colocando o homem na centralidade. Essa humanidade de Cristo, ela ganhou tanta força, tanta projeção, que a sua divindade foi para um segundo ponto, ou seja, ficou escanteado durante um período da história, certo? A questão central, ou seja, a pergunta é bem simples. Quando Paulo diz que Cristo esvaziou-se, ele afirma que Jesus deixou de possuir os atributos divinos? Não, nós observamos ali que não. Paulo não está falando de atributos divinos, ou seja, o próprio texto explica em que consiste este esvaziamento, né? O texto não diz que Jesus se esvaziou da sua divindade em nenhum momento. Vamos lá? Quando você lê lá Filipenses capítulo 2, versículo 7, não tem escrito lá que Deus esvaziou-se da sua onisciência, que é um atributo divino de saber todas as coisas, né? Ele não esvaziou da sua onipotência, né, o seu poder para fazer todas as coisas. Ele não se esvaziou da sua glória. Ele não se esvaziou da sua divindade. O texto ele é bem claro, dizendo que ele esvaziou-se, e esse esvaziamento foi como? Assumindo a forma de servo, ou seja, ele se esvaziou da sua posição de senhorio e assumiu a forma de servo. Ou seja, qual é a resposta? O esvaziamento foi do seu senhorio e se submissão agora à condição de servo, né? Ou seja, o esvaziamento aconteceu por quê? Porque agora foi adicionado a ele uma natureza humana,
ou seja, não foi uma subtração, onde a divindade sai e a humanidade entra, mas a partir do momento em que essa humanidade entra nessa divindade, houve um esvaziamento, né? Um esvaziamento que da sua posição, porque agora ele se coloca como servo a partir do momento em que ele é revestido de uma humanidade. Esse é um ponto fundamental da cristologia bíblica. Cristo não deixou de ser Deus para tornar-se homem. Ele permaneceu Deus e tornou-se homem, né? Ou seja, ele sempre foi Deus e foi agora revestido por uma humanidade. E essa humanidade está tão imbricada que ele agora é plenamente Deus e plenamente humano. O esvaziamento de Cristo nada mais, nada menos foi do que um gesto de humildade. E como gesto de humildade, eu, como ser humano, posso ter este mesmo sentimento que havia em Cristo. Por quê? Porque o texto inteiro enfatiza que isto foi resultado da sua humildade, da sua obediência, do seu serviço, da renúncia aos privilégios. Isto, o ser humano, este mesmo sentimento o ser humano pode ter. Sentimento de humildade, sentimento de obediência, sentimento de serviço, sentimento de renúncia aos privilégios. Ou seja, Cristo abriu mão do quê? Da glória visível, abriu mão das honras celestiais. O Senhor abriu mão do exercício independente de seus direitos, certo? Só que ele não deixou de ser rei, certo? Mas mesmo sendo rei, ele aceitou nascer numa manjedoura, não deixou de ser criador, trabalhou como carpinteiro, não deixou de ser Senhor, né? Se humilhou lavando os pés dos seus discípulos, ou seja, essa é a verdadeira quenose, ou seja, este é o verdadeiro esvaziamento, certo? Ou seja, Jesus não perdeu a sua natureza divina. A sua natureza divina, ela permanecia lá. Por quê? Porque se Cristo tivesse perdido a sua natureza divina, ou seja, se Deus pode deixar de ser onisciente, se sim, ele deixa de ser Deus. Se Deus pode deixar de ser eterno? Claro que não, porque se ele perdesse essa eternidade, né, ele estaria se esvaziando na sua divindade. Deus pode deixar de ser imutável? A Escritura é muito clara e responde, ela diz o quê? Não, né? Que é muito claro. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, eu não mudo. Então, se Cristo passou a ser mutável, ele perdeu o quê? A divindade, ele perdeu a essência dele, né? E Jesus, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ela é muito clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Porque muitos acham, não, aqui está se referindo a Deus Pai. Pois tá bom. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Paulo é bem claro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, ele é imutável. Se Cristo perdeu os atributos divinos, então Deus mudou a sua própria essência, né? E isso vai contra a própria Bíblia, certo? Próximo item. Jesus continuou exercendo atributos divinos durante a sua vida terrena, ou seja, dar-me prova que Jesus continuou com os atributos divinos e que ele não se esvaziou dos seus atributos divinos. Me dê prova, vamos lá. Primeiro atributo, onisciência. Vamos ver? Jesus conhecia os pensamentos ocultos dos que estavam à sua volta. Para você que tem dúvida,
João, capítulo 2, diz o quê? Ele conhecia a todos. Em outro texto, sabendo Jesus o que pensavam, Mateus, capítulo 9, versículo 4. Próximo, conheceu a vida inteira da mulher samaritana, João, capítulo 4, e predisse com precisão a destruição de Jerusalém, Mateus, capítulo 24, certo? E a onipotência dele, né? Então vamos lá. Quando ele acalmou o mar, quando ele multiplicou os pães, quando ele ressuscitou os mortos por 3 vezes, quando ele expulsou os demônios, quando ele perdoou os pecados, quem pode fazer isso senão o próprio Deus, né? Autoridade sobre agora a natureza, que somente Deus tem poder sobre a natureza, né? Então vamos lá. O vento lhe obedeceu, o mar lhe obedeceu, os peixes lhe obedecem, as doenças lhe obedecem, a morte lhe obedecem, ou seja, isso não faz parte do humano, né? Há um ponto importante: autoridade para perdoar pecados. Somente Deus tem autoridade para perdoar pecados, tanto que eu falei no outro estudo que todas as vezes que ele dava a entender que ele poderia perdoar pecados, os judeus tentavam o assassiná-lo, porque somente quem pode perdoar pecados são Deus. E vamos ver lá em Marcos, capítulo 2, versículo 7, que ele diz: quem pode perdoar pecados senão Deus, né? Eles compreenderam perfeitamente esta implicação, tanto que tentavam matar Jesus todas as vezes que ele se referia como sendo Deus, né? Como a possibilidade de ele perdoar pecados. Em outra situação, ele diz que ele, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Mas como explicar que Jesus não sabia o dia da sua volta? Que é uma grande pergunta que fazem, né? Se Jesus continuava com uma divindade, como é que ele não sabia o dia que ele vai voltar? E isso saiu da boca dele, certo? Então vamos lá. Um dos textos mais utilizados pelos defensores da quenose é justamente esse, que diz assim, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem o Filho. Então, se ele é Deus, se a divindade estava ali, como é que ele não sabia o dia e a hora que ele iria voltar? Ou seja, como explicar isso? Existem diferentes interpretações entre estudiosos evangélicos conservadores, certo? Vamos para a primeira interpretação. Cristo, em sua humanidade, escolheu não exercer continuamente o pleno conhecimento disponível à sua natureza divina, ou seja, ele poderia acessar esse conhecimento, mas ele fez questão de não acessar. Essa é a primeira proposição, é a primeira interpretação, ou seja, não houve perda da onisciência, mas uma limitação funcional voluntária no contexto de sua missão terrena, ou seja, durante sua missão terrena, ele abriu mão, neste momento, né, do seu conhecimento eterno para seguir de forma voluntária na vida terrena, até porque os humanos não sabem a hora e nem o momento que o Senhor voltará. Segunda interpretação, Jesus fala segundo sua missão mediadora. O conhecimento do momento da consumação fazia parte da autoridade do Pai na economia da redenção, ou seja,
como ele se subjugou, né? Ele se submeteu, ele saiu da sua posição de senhor e foi para a sua posição de servo, ele se manteve na sua posição de servo até com relação a informações e a conhecimento que ele poderia ter como Deus, como Senhor. Ele abriu mão para que ele pudesse se igualar a nós com relação a este aspecto. Em ambos os casos, o texto não exige concluir que Cristo deixou de ser Deus ou que perdeu o atributo divino, porque em vários textos nós vemos Jesus se valendo da sua onisciência. Próximo item. Jesus aceitou viver sob as limitações da natureza humana. Sim, a Bíblia afirma de forma clara, né? Ele teve fome, teve sede, dormiu, cansou-se, chorou, sofreu, morreu, ou seja, ele assumiu a posição de servo, né? Tudo isso pertence à sua verdadeira humanidade, mas nenhuma dessas experiências significa que a sua divindade foi diminuída. A divindade de Cristo não foi diminuída no dia que ele teve fome, no dia que ele teve sede, no dia que ele dormiu, no dia que ele cansou, no dia que ele chorou, no dia que ele sofreu e no dia que ele morreu. Né? Ou seja, ele viveu plenamente como homem. Essa união de duas naturezas em uma pessoa é conhecida como união hipostática, que é a união do humano com o divino, definido pelo Concílio da Calcedônia, onde Cristo é uma só pessoa, reconhecido em duas naturezas, não há confusão entre essas naturezas, não há mudança, não há divisão e não há separação entre elas, certo? Próximo item da nossa reflexão. Jesus abriu mão da glória e não da divindade, certo? Na oração sacerdotal, Jesus declara: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Ou seja, ele abriu mão da sua glória. Ele não está aqui, devolva a minha glória, restitui a minha glória, devolve a minha divindade. Não, né? Ele está dizendo o que é aqui, ó? Glorifica-me, ou seja, restitui-me a glória que eu possuía junto a ti antes que o mundo houvesse. Ele não está dizendo, devolve a minha divindade, ou seja, sua natureza divina jamais deixou de existir. Mas a partir do momento que ele deixou o seu senhorio e ele se tornou carne, ele abriu mão da sua glória, ele sai da sua posição de servo e vai para a posição de Senhor, certo? O testemunho global do Novo Testamento com relação a essa temática. Se Jesus realmente tivesse deixado de possuir atributos divinos, esperaríamos que essa ideia fosse ensinada de forma clara e repetida em diversos textos do Novo Testamento. Entretanto, ocorre exatamente o contrário, ou seja, se Jesus abriu mão dos seus atributos divinos, ou seja, se ele se esvaziou dos seus atributos divinos, a texto bíblico deveria fazer várias reflexões e citações diretas a isso. Só que nós temos o contrário. Em Colossenses capítulo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No corpo de Cristo habita toda a plenitude da divindade. Na hora do batismo, Deus Pai fala, Deus Espírito Santo assume uma forma corpórea de pomba e o Filho estava na água, ou seja, toda a plenitude ali. Próximo. Foi do agrado do Pai que
toda a plenitude da divindade nele habitasse. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, fazendo referência a Cristo. Essas declarações não deixam espaço para imaginar um Cristo parcialmente divino ou temporariamente privado de sua essência divina. A sua essência divina estava lá, certo? Então, se existem tantas evidências, né? Por que então alguns seguem ainda hoje defendendo a teologia quenótica? Ou seja, por que muitos se mantêm ainda com isso? Vamos lá. Os defensores da teologia quenótica geralmente procuram preservar a realidade da humanidade de Jesus, ou seja, eles dão ênfase exacerbada à humanidade de Jesus. Eles argumentam que se Cristo utilizasse constantemente todos os seus atributos divinos, sua vida humana não seria autêntica e ele não poderia servir de exemplos para o crente, ou seja, eles estão parcialmente corretos, né? Se Cristo se valesse da sua divindade, ou seja, se valesse dos seus atributos para lidar com as coisas da vida, em nada ele iria se igualar aos homens, né? Porque eu e você não temos como utilizar a divindade e os atributos divinos para tudo que nós formos fazer. Essa preocupação possui um aspecto legítimo. A Bíblia realmente ensina que Jesus experimentou a condição humana em toda a sua realidade, ou seja, ele não poderia estar se valendo sempre dos atributos divinos, porque se isso aconteceu, ele invalida o sacrifício dele. Por quê? Porque eu não tenho como ser humano me valer dos atributos divinos, da divindade como Cristo poderia fazer, né? A nossa semelhança, mas sem pecados. Contudo, a solução proposta pela teologia quenótica vai além do que o texto bíblico afirma. As Escrituras mostram que Cristo viveu em perfeita dependência do Pai e do Espírito Santo, sem que isso implicasse perda de sua natureza divina, ou seja, durante o seu período aqui na Terra, ele se valeu da dependência do Pai, se valeu da dependência do Espírito, mas ele não perdeu a sua divindade. Certo? Vamos ver lá. Jesus é levado para ser tentado no deserto. Ele poderia muito bem se valer da sua divindade, que é o que o inimigo propõe. Transforma essas pedras em pães, se joga do pináculo do templo, te dou todos os reinos do mundo. Mas o que ele faz? Ele sempre rebate na palavra, ou seja, sempre traz a dependência da palavra em todos os cenários. Ou seja, ele não se vale da sua posição, mesmo sabendo quem ele era. Assim, a verdadeira humanidade de Jesus não exige a diminuição da sua divindade. Ele não deixou de ser menos Deus, porque ele possui agora uma humanidade, certo? Então, isso traz algumas reflexões teológicas, ou seja, a grandeza da encarnação não está em Cristo deixar de ser Deus, mas em Deus tornar-se homem sem deixar de ser Deus, né? Então, o grande, espetacular e maravilhoso e gracioso não está em Deus se tornar homem, né? Ou seja, o próprio Deus se encarnasse, né? Ali como sendo homem, né? Ou seja, a grandeza da encarnação não está em Cristo deixar de ser Deus, ou seja, abrir mão da sua divindade e se tornar homem, mas está em Deus tornar-se homem sem deixar de ser Deus. Que aí é que está o grande mistério. Como é que Jesus foi revestido de uma humanidade e mesmo assim ele continua sendo Deus. Segundo, o Filho Eterno não abandonou sua divindade. Ele revestiu-se de humanidade para salvar a própria humanidade.
certo? Terceiro ponto, o maior milagre da kenosis não foi Deus tornar-se menos Deus, mas o Deus infinito assumir voluntariamente a condição de servo e mesmo assim não ser inferior a Deus Pai e Deus Espírito Santo. A humanidade de Cristo não consistiu em perder poder, mas em não usar seus privilégios para benefício próprio, submetendo-se perfeitamente à vontade do Pai. Ou seja, ele poderia se valer de muitas situações como Deus e fazer do jeito que ele quer. Mas como ele assumiu a posição de servo, ele foi até o final cumprindo etapa por etapa o plano que o Pai havia estabelecido para ele. Filipenses capítulo 2. Não é um tratado sobre a diminuição da divindade de Cristo como muitos acreditam, mas um chamado para que os cristãos imitem sua humanidade, imitem o seu serviço e imitem a sua obediência. Por quê? Porque se o que está sendo proposto ali fosse se esvaziar do divino, aquele sentimento não poderia ser aplicado em mim, porque eu não posso me esvaziar da minha divindade, né? O ensino bíblico conduz a uma conclusão inequívoca. A kenosis não significa que Jesus deixou de ser Deus ou renunciou a qualquer atributo essencial de sua divindade. O esvaziamento descrito por Paulo lá naquele texto de Filipenses refere-se à sua humilhação voluntária, ou seja, o Filho Eterno assumiu a natureza humana, tornou-se servo, viveu em obediência perfeita ao Pai e entregou-se à morte de cruz para realizar a redenção. Não é porque Cristo se submeteu como servo à vontade do Pai que ele se faz inferior. Não é porque o Espírito Santo hoje ele habita em mim e ele se submete à vontade do Pai que o Espírito Santo é inferior a Deus Pai. Você entender? Assim, a encarnação não representa uma diminuição da divindade. Em nenhum momento Jesus foi menor e é menor e permanecerá menor porque revestiu-se de uma humanidade, mas a manifestação suprema do amor de Deus. Em Cristo, a humanidade e a divindade unem-se de maneira perfeita e inseparável. A partir do momento em que Jesus Cristo, foi revestido de uma humanidade, ele não perdeu essa humanidade mais. Por isso, ele pode ser o único mediador entre Deus e os homens, coisas que os outros não conseguem fazer. Ele é o sumo sacerdote compassivo, ele é o Salvador plenamente suficiente, porque nele habita a divindade e a humanidade. Como afirma a Escritura, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. E por essa razão que ele é verdadeiramente o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o divino que se revestiu de uma humanidade e habitou no meio de nós. Mateus capítulo 1, versículo 23. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários, certo? Que eu posso estar tirando qualquer dúvida de vocês. Lembrem de acompanhar os estudos que ficaram para trás, pessoal, certo? Então, estudem aí para que o canal possa seguir crescendo e divulgando a palavra de Deus, certo? Que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.